das partes mais singulares e complicadas da construção de uma narrativa. O que é cena? Existe diferença entre cena e cena? Além de se está escrito em caixa alta ou não. Como se monta uma cena? O que é estrutura de cena? O que é PDV? O que é PO? Não fiquem em pânico, Titia Intensa tá aqui para explicar tudo isso e mais um pouco para vocês. Eu vou usar o nosso material base, mas eu tenho algumas coisinhas extras também para mostrar junto com o material, tudo bem? Então, vem comigo, eu tô contando novamente aqui com a presença da minha parceira Carla Castelli, que vai estar aqui para poder lançar algumas perguntas que podem ou não significar o que vocês que estão começando nessa jornada querem perguntar. Lembrando sempre, se tiverem alguma dúvida, não fiquem com medo, podem chamar a Titia Intensa, Titia Patrícia Albarello, que a gente está aqui para ajudar e melhorar cada vez mais a sua jornada, até porque, como diria Patrícia Albarello, a nossa amiga, a gente aprende enquanto a gente ensina, ok? Então, vamos começar a nossa aula 8, falando de cena e cena. Eu vou chamar de ceninha e cenon, porque tem diferença entre um e outro. Mas antes de falar de cena e cena, a gente precisa deixar alguns conceitos muito claros aqui, tá bom? E eles são ponto de vista e ponto de observação. O que é o ponto de vista e o que é o ponto de observação? Você vai falar pra mim, o ponto de vista é quem tá narrando a cena. Sim e não. Vamos lá? Vamos juntos. Vamos começar pelo ponto de observação, o PO. Ele vai funcionar como uma câmera, ok? Se a câmera que está acompanhando a cena descrita, ela está próxima, ela vai estar cheia de detalhes. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Eu vou estar narrando a cena, então eu faço o ponto de vista, tá bom? E vou estar narrando a cena... Tá bom, vamos. Gente, depois dessa interrupção é que hoje é 26 de setembro, que eu tô gravando essa aula, tá bom? É dia de organizar as coisas aqui de Cosme e Damião. Vocês perdoem aí, tá? E é o aniversário da Carlinha também. Parabéns pra ela, se bem que essa aula não vai no dia do aniversário dela. Mas enfim, vamos seguir aqui pra aula. O ponto de vista. Eu vou estar narrando a cena e eu vou ver o personagem Paulo e a personagem Maria Eduarda se encontrando em frente ao hotel Copacabana Palace. E o Paulo, ele vai estar dando um envelope para Maria Eduarda. Eu estou de longe, eu só tenho poucos detalhes. Quanto mais perto a minha câmera, mais detalhista a minha cena. Quanto mais próxima a câmera, quanto mais próximo o ponto de observação, mais detalhes eu vou conseguir narrar. Se eu estou a poucos metros dessa cena, eu talvez consiga narrar, por exemplo, que o Paulo, o envelope dele não é pardo, o envelope dele é branco e há um timbre azul no envelope. Talvez eu consiga narrar que a Maria Eduarda está usando rabo de cavalo com uma xuxinha vermelha, com uma joaninha na ponta. Agora, se eu estiver longe, eu vou narrar um homem e uma mulher. O homem entrega um envelope para a mulher em frente a um hotel chamado Copacabana Palace. Então, entendam, a câmera é o ponto de observação. Quanto mais próximo, mais detalhes. E quando a gente tem uma câmera próxima, um ponto de observação próximo, o autor consegue exprimir no seu texto e gerar ainda mais empatia por aquele personagem. Quanto mais próximo, mais empatia gera-se. O ponto de vista é quem vai estar narrando aquilo. Pode ser um narrador personagem, pode ser um narrador onisciente. E aqui vai uma das coisas que a titia sofreu para entender que é. Atualmente, pelo menos nos últimos 10 anos, o mercado editorial tem dado preferência a histórias narradas em primeira pessoa. Quer dizer então que quem escreve terceira pessoa tá ferrado no mercado. Não! Quer dizer que o narrador de primeira pessoa, a mágica da primeira pessoa, como eu gosto de chamar, é que é um narrador não tão confiável, mas
mas também não tão sem confiança, porque ele permite que o leitor descubra todo o enredo ao seu lado. Ou seja, é a mágica da primeira pessoa. Eu só sei o que o meu personagem sabe. A terceira pessoa, ela tem a ideia mais geral da trama, ela tem um afastamento maior da trama. Isso significa que um escritor de terceira pessoa está fadado ao fracasso? Nunca, jamais, de forma alguma. Só que atualmente, em termos de mercado editorial, eles estão dando realmente maior preferência à primeira pessoa. E agora a gente vai falar sobre o ponto de observação, o ponto de vista. Vocês precisam entender uma coisa. Vocês já ouviram aquela máxima, né? Menos é mais. Por vezes, o ponto de observação, ele torna a escrita muito enfadonha. Tolkien, eu tô falando com você. Eu não precisava saber quantas folhas o Frodo pisou em O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Muito obrigada por ter descrito a floresta pra mim. Mas você deu uma exagerada. Ok, tem gosto pra tudo. Tem gente que gosta muito de detalhes. Mas uma escrita muito repetitiva é complicado. Você narrar detalhe uma vez, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês num ponto de observação e vocês vão me falar na experiência de vocês se está repetitivo e chato ou se é usual, tudo bem? Cada gosto a gente não discute, tudo bem? Ok. Júlio acordou na segunda-feira, levantou de sua cama, pegou suas vestes de trabalho, entrou no banheiro, tomou banho e quando terminou o seu banho, desceu, encontrou a esposa preparando o café. Na mesa ele tinha frutas, uma torta doce com merengues por cima e a cobertura de folhado de mamão. Porque sim, gente, a gente abraça a história. Ele deu um beijo na bochecha de sua esposa antes de sentar-se para tomar o café. Tomou o café com calma. Logo escutou o bip do seu celular. Observou a hora. Notou que estava em vista de correr para o trabalho, senão chegaria atrasado. Correu para o trabalho, chegou ao trabalho, encontrou o seu chefe dando uma bronca em seu colega. Júlio passou de fininho e começou o seu dia. Abriu relatórios, respondeu relatórios, escreveu novos relatórios. Quando deu a hora do seu almoço, Júlio se retirou do escritório. Andou até um restaurante próximo, onde sentou-se. Pegou o mesmo prato de sempre, macarrão com queijo e feijão. Comeu em silêncio. Tomou o velho e gostoso suco de manga com abacaxi. Pagou o seu almoço. Retornou ao escritório, onde escreveu relatórios, respondeu relatórios e enviou novos relatórios. Júlio retornou para casa, onde encontrou sua esposa sentada na sala assistindo a uma novela muito velha e repetitiva. Ele deu um beijo na testa de sua esposa, subiu para seu quarto, pegou a sua roupa de dormir e foi tomar banho. Após o banho, Júlio retornou à sala, onde encontrou sua esposa se encaminhando para a cozinha, em que ela lhe preparou o jantar. Ele comeu bife mal passado com arroz e gergelim. Júlio jantou com sua esposa e então subiram para o quarto, onde dormiram abraçados. Na manhã seguinte, terça-feira, Júlio acordou, levantou e novamente a gente repete toda a cena do Júlio. Eu pergunto para vocês, queridos autores, há essa necessidade? Na minha opinião, uma escrita muito detalhista, direto, o tempo inteiro, me contando o que o Júlio fez, se é uma coisa rotineira dele, pra que eu vou ficar repetindo, contando os dias da semana, falando o que ele tá comendo o tempo todo? Gente, olha só, eu já descrevi isso uma vez. Eu posso, numa próxima vez, encurtar a minha ceninha
e tornar a escrita muito mais fluida. Só falando, Júlia acordou, se arrumou, foi para o trabalho. Acabou. O que ele vai fazer no trabalho, a não ser que vá acontecer algo específico no trabalho dele, que vá melhorar a minha narrativa, que vá anexar algo de proveitoso à minha narrativa, eu não preciso ficar narrando. Rotina. Eu dou a rotina uma única vez, depois, se eu ficar repetindo, é cansativo, é enfadonho, é você gastar papel, ok? Todo mundo aqui entendeu? Certo. Aí, mas eu gosto de me encontrar no dia a dia do personagem e ver a rotina dele, o dia a dia dele. Tá, tudo bem. Eu disse bem claro aqui que gosto eu não ia discutir, gosto eu ia respeitar. Mas para e analisa com um olhar de mercado. Você realmente acredita que vale a pena contar repetidamente a rotina do personagem, onde nada extraordinário, nada diferente ocorre, só para mostrar que ele vive a mesma vida o tempo todo? Ah, mas é porque eu quero dar um senso de normalidade. Então, senso de normalidade você já deu só na primeira vez que você já contou esse diálogo, essa cena. A partir de então, você começa a deixar truncada a sua narrativa, pesada, ao ponto de que vão ter leitores, e isso eu já ouvi de muitos colegas, que simplesmente vão só ler os diálogos, porque é onde está acontecendo a ação. Toda essa parte narratológica que você fez, de descrever como estava o dia, o que ele fez, qual é a cor da roupa que ele usou, vai se perder. Tá? Eu sei, gente, algumas coisas que eu preciso contar, tá? E eu trouxe 3 verdades sobre o ponto de observação. O ponto de observação, o uso da câmera é escolha do autor. Você, criador, você, autor, é que vai escolher se você quer aproximar a sua câmera e dar detalhes, mas cuidado, menos é sempre mais. O ponto de observação, ele vai mudar conforme os detalhes, ou seja, se está muito próximo, muitos detalhes. Se ele se distancia, poucos detalhes. E ele pode se ajustar e trocar entre o perto e o longe, o físico e o emocional. Observação físico. Ok. O ponto de observação emocional, ele obrigatoriamente, tá? Se for dentro do PDV e estiver narrando de longe, o ponto de observação emocional, obrigatoriamente longe. Os detalhes dele vão ser sempre o pressuposto e a sensação de quem está narrando. Se for um ponto emocional próximo, a gente vai ver isso. Vamos lá, vou dar um exemplo de ponto de observação longe e emocional. Voltando lá na cena do Paulo, com a Maria Eduarda, em frente ao Copacabana Palace. Se eu disser pra você que quem tá narrando a cena, que sou eu, que tô de longe, sou na verdade a esposa do Paulo. E eu estou seguindo ele porque eu desconfio de que ele esteja me traindo. Então eu vou colocar as minhas emoções, todo o meu conflito de raiva, os meus pensamentos sobre eu apeguei esse safado, esse cachorro, ele me paga, os pensamentos da minha vingança, enquanto eu narro a cena que está se desenvolvendo, dele entregando o envelope pra tal da maluca lá com rabo de cavalo. Agora eu me aproximo da cena. Estou me aproximando da cena, então já vou dar mais detalhes, já vou começar a imaginar o que eu vou fazer quando eu chegar lá, que eu vou unhar a cara do Paulo, que eu vou marcar a cara dele como um grande safado que ele é, e aí eu vou lembrar dos olhos castanhos dele, da covinha no queixo dele, que eu sempre colocava o dedo antes de nos beijarmos, e como aquilo me emocionava. Enquanto eu estou fazendo meu ponto de observação e me aproximando, eu estou me aproximando tanto fisicamente dos personagens em cena, quanto emocionalmente, quando eu estou trazendo a minha emoção para dentro desta narrativa. E aí o Paulo olha para mim, os olhos dele se arregalam e eu vejo no olhar dele o medo.
Ou seja, eu estou próxima, eu estou vendo o emocional dele. Eu vejo o tremer dos dedos da Maria Eduarda, ela colocar a mão na boca, as lágrimas rolando pelos seus olhos e a sua face de tristeza. Porque, afinal de contas, ela não está sendo a amante de Paulo. E eu me aproximo, pronta para minha vingança. E sou presa por Paulo, pelos braços de Paulo, que me segura e grita para que eu não faça nada, que eu vá me arrepender. Conforme a cena vai se desenvolvendo, eu estou intercalando o ponto de observação, que é o perto e o longe, o físico e o emocional. Ao mesmo tempo que eu estou usando o meu ponto de vista, eu estou dando a minha emoção, o meu pensamento. Agora, e se eu for resolver contar essa narrativa pelo ponto de vista da Maria Eduarda? Maria Eduarda saiu de casa, recebeu uma mensagem do Paulo para que eu encontre em frente ao Copacabana Palace. Ele tem provas contundentes de uma investigação na qual ela está envolvida. Maria Eduarda prende o seu cabelo na sua Maria Xuxinha, na sua Chuquinha, na sua Xuxinha, com Joaninha, no seu penteado padrão de rabo de cavalo. Porque, afinal de contas, ela tem um cabelo muito comprido e se ela se envolvesse em uma luta, o cabelo solto poderia lhe prejudicar. Ela sabe que o rabo de cavalo também, isso facilitaria um bandido, mas ela é apegada ao penteado. Aquela Xuxinha, na verdade, foi um presente de sua mãe no leito de morte. Eu estou dando um ponto de vista de fora, constando o backstory de uma personagem, fazendo a aproximação ou a ligação dessa personagem com os objetos de cena dela, ao mesmo tempo em que estou dando um emocional, estou dando um motivo emocional para que ela utilize determinados objetos dentro de uma narrativa. Maria Eduarda chega, encontra Paulo, ele está nervoso, andando de um lado para o outro. Ela consegue enxergar o suor descendo pela testa dele. Ela diz para ele, se acalme. Mas quando Paulo olha, ele percebe que cometeu um grave erro. Que talvez Maria Eduarda não seja tão confiável, porque ele lembra de uma informação muito importante. A assassina era uma mulher, com unhas longas e vermelhas. Ele observa a mão de Maria Eduarda, suas unhas longas e rubras, e se pergunta, eu estou no lugar certo? Eu estou falando com a pessoa certa? Talvez eu deva voltar agora. Mas é tarde demais, porque de imediato a sua esposa, a qual ele enganou para encontrar com Maria Eduarda, está se aproximando, cheia de raiva no olhar. Percebam, eu comecei narrando essa cena pela Maria Eduarda. Do nada, eu já fui pro Paulo. E intercalei os pontos de vista entre Maria Eduarda e Paulo, dentro de uma mesma cena, fazendo a transição entre eles. A gente vai conversar sobre transição, mas eu preciso que vocês percebam o seguinte. Eu não mudei a cena, a cenona, o senão, antes de mudar o ponto de vista. Eu fiz a transição entre as pequenas e curtas cenas. A gente vai olhar a estrutura de cena e vamos voltar para conversar sobre isso. Então, nós temos que a câmera fora do personagem, ela tem a tendência a ser física. Dentro do personagem, emocional, tá bom? E o emocional também pode ser perto e longe. Vou dar um exemplo de emocional perto e longe para vocês. Dois personagens também, tá bom? A Juliana e o Juliano se encontram na balada. A Juliana, ela tá na balada porque ela terminou com o namorado dela. Ela o pegou na cama com outro homem. Acreditem ou não, crianças, isso é totalmente possível. E aí as amigas levaram ela pra balada. Ela tá muito triste. O Juliano, ele mentiu pra namorada dele. Ele disse que estaria em casa estudando e os amigos o convenceram a ir para a balada.
Juliano, seu peguete danado. Os dois começam a dançar, nenhum conhece o outro. De repente, rola aquele clima, aquela dança sensual. Não é o Despacito, não se preocupem. E aí o Juliano toca a face da Juliana. Ele a olha, o desejo figura naqueles olhos ambares. Ela arqueja, antecipando o beijo, e ele toma-lhe os lábios. Enquanto Juliana está o beijando, ela pensa sobre aquele beijo, como ele traz a ela sensações gritantes, o arrepio na pele, o calor nas veias que corrói todo o corpo dela e um sentimento lhe abate. Juliano, por sua vez, compara o beijo de Juliana, da qual ele ainda não sabe o nome, ao beijo de sua namorada, que ele enganou. Ou seja, a Juliana, ela tá tendo um ponto de observação emocional próximo. O Juliano, ele não está presente na cena emocionalmente falando, ele está pensando em alguém distante. Ok? Essa é a diferença de quando é o próximo emocional ou o distante emocional. Tá bom? Pode ocorrer de um personagem em câmera filmando seu pensamento, mas ainda se colocando longe ou perto de forma emocional. Como eu acabei de falar, a Juliana, ela estava perto emocionalmente, era a parte dela, o ponto de observação dela estava próximo emocionalmente, e o Juliano, ele estava longe emocionalmente. Obrigada, Felipe Colbert, por essas aulas. A propósito, ele é ótimo nisso. Eu sei que vocês querem, então a Intensa vai te dar umas dicas a mais. Preparados? É que a gente vai voltar aqui e falar... Lembra que eu falei que a gente ia conversar de transição de cena? Nunca desligue a câmera durante uma cena narrada. Voltando lá na Maria Eduarda e no Paulo, sobre o hotel do Copacabana Palace. Eu fui narrando, começando com a Maria Eduarda. E aí, a minha transição de cena foi no momento em que ela o encontrou. E ali terminou a minha ceninha dela. E eu comecei a minha ceninha do Paulo, do início dele, para até ele voltar àquele ponto e dali eu seguir. Tudo bem? Você não pode, enquanto eu tô fazendo a Maria Eduarda, a gente não vai poder, se eu chegar pra vocês e falar assim, não, a Maria Eduarda, ela botou a Xuxinha na cabeça, que era da avó dela, e encontrou o Paulo. Tá faltando alguma coisa, não tá não? Lógico, vocês tinham o contexto original da primeira cena que eu mostrei a vocês, mas para e pensa que vocês não têm o contexto original daquela cena. Vocês só têm esse contexto. A Maria Eduarda botou a Xuxinha no cabelo. Por quê? O que tem isso daí? Por que eu narrei isso? Qual o motivo? Lembre-se sempre, queridos autores, cada coisinha que você vai usar no seu texto tem a tendência e tem o pressuposto de ter uma utilidade. Mas às vezes eu coloquei aquilo ali e tinha uma utilidade, mas conforme eu fui fazendo a minha narrativa, perdeu a utilidade. Tudo bem, a gente tem o que a gente chama de false clip ranger, ou pista falsa. E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Pode-se caminhar com a câmera durante a cena, como a gente fez agora com a Maria Eduarda e o Paulo, né? Ela foi caminhando até o Copacabana, como a gente fez com o Júlio lá no início da cena. Terminando a cena, é autorizado a mudar o ponto de observação. Tá, essa questão aqui. Terminou a sua cena, ou na sua cena, você pode mudar o seu ponto de observação? Sim e não. Essa regra é uma daquelas, toda regra tem exceção. Você pode mudar, mas você vai precisar lembrar de que quando você vai começar a sua próxima cena, você tem que dar as ligações dessa cena, senão vai ficar sem coesão o seu texto, ok? Com o emocional é também possível realizar a transição de perto e longe, a gente viu isso agora com Juliana e Juliano. E não se deve surtar e nem se cobrar, prender-se a um ou outro, mas recomenda-se o bom senso de seguir o que é prioritário e desenvolver na cena em detrimento do enredo. O que eu quero dizer aqui? Menos é mais. Não fica elaborando a sua cena, colocando muita coisa lá, porque por vezes, na hora do corte, da leitura crítica, é isso aqui, ó, titia corta tudo.
sai, não é útil, não quero, não serve. Ok? Beleza. E agora a gente chegou no principal. Capítulo não é cena. Você pode ter um capítulo com uma única cenona, mas não pode falar que cada cena é um capítulo. Intensa? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que e isso é a máxima que vocês têm que ter na cabeça. Você não pode ter medo de reescrever o seu projeto. Você não pode achar que alguma coisa tá muito boa e que não possa ser melhorada, ou que algo não está bom e que tem que ser esquecido. Não. Você, se precisar, reescreve. Reescreve 1, 2, 10, 1000 vezes. Enfia isso na cabeça de vocês. Não pode ter medo de reescrever. E algumas verdades que as pessoas não vão te contar e que eu quero que você saiba. A literatura mais comerciável é de primeira pessoa, a gente já explicou isso lá em cima. Limite aos máximos e seus narradores detentores do PDV. Tá, essa aqui é uma dica da maioria dos editores com quem eu já trabalhei, inclusive foi uma dica até mesmo do meu orientador, né? Que é o seguinte: limite o seu número de PDV, né? De ponto de vista de quem tem o poder de contar, de exercer a voz. Se você está escrevendo em conjunto, isso aqui não faz tanto sentido, porque cada autor do projeto vai querer dar voz ao seu personagem, certo? Mas quando você está escrevendo sozinho, por que ele se pede muito que você limite? Porque tem autores que, quando estão começando, têm o hábito de não dar personalidades distintas aos seus personagens. E aí, quanto mais personagens ele tem, se ele não tem muita experiência, acaba que um personagem fica muito parecido com o outro, e isso confunde muitas das vezes o leitor, independente de ser em primeira pessoa ou terceira pessoa, nesse caso que não tem. Então a maioria dos editores, né, dos revisores, eles chegam e falam: olha, limita o número, né, de pessoas que vão ter o poder de narrar a sua cena, porque você pode se confundir. Tá bom? Mas vou falar pra vocês a experiência da titia. Minha primeira obra, eu já comecei com 4 narradores. E aí, quando a gente for estudar um pouquinho mais à frente, matemática narrativa, eu vou explicar pra vocês qual foi o meu truque pra não me confundir e deixar cada personagem com a sua personalidade muito bem estruturada. Muito direitinha. E foi antes de eu ir pra terapia, eu prometo. E saber usar o primeiro ou terceira pessoa é apenas a prática com PO ou PDV, com ponto de observação e ponto de vista. Eu sou uma escritora de primeira pessoa. Quer dizer que eu não escrevo terceira? Não, quer dizer que eu prefiro primeira pessoa. Sim, escrevo terceira pessoa sim, mas não gosto. Tá? É questão de gosto aqui. E aí, lembra que eu falei com vocês que, tipo, então quem escreve terceira pessoa tá fadado ao fracasso? Não, gente, não tá. É que você é um criador, né? E nunca, de forma alguma, precisa se limitar. Oficina de escrita, curso de escrita é legal, é maneiro e tal, mas entenda, ninguém é detentor de toda a verdade. Tá? A gente tá aqui, tá passando a nossa experiência, é o que a gente aprendeu, levando porrada da vida, e que a gente não quer que os outros levem a mesma porrada que a gente levou, porque sabe quanto dói. Tá? Então, a minha experiência é o que eu tô tentando passar pra vocês. Ok? Só que eu preciso que vocês entendam como funciona o mercado. O mercado atualmente prefere do primeira pessoa porque gera maior empatia, rentabilidade e é muito mais simples e comercializável, muito mais prático para uma adaptação futura, por assim dizer. A maioria das obras hoje em dia está sendo pensada como futura adaptação de audiovisual. E autor, sinceramente, como roteirista, eu digo a vocês: pense na sua obra como um audiovisual. Pense e faça da sua obra algo possível de audiovisual. Ok? É uma dica para aumento de rentabilidade.
Alguns autores, né, quando eles possuem mais de um personagem numa narrativa e já tem uma certa prática, eles conseguem mesclar na sua obra primeira e terceira pessoa. Quer dizer, então, que eu posso começar uma personagem em primeira pessoa e de repente botar ela pra terceira? Não! Você pode, por exemplo, a personagem Camila, ela vai começar a obra narrando em primeira pessoa. Então ela vai do início ao fim em primeira pessoa. Ela não vai mudar e de repente começar a terceira pessoa. Mas Intensa, você falou que podia. Eu falei que numa obra você pode mesclar a primeira e terceira pessoa. Mas se a Camila começou de primeira pessoa, outro personagem pode começar de terceira pessoa. Quando eu escrevi como OK Martinez junto a Julie e a Mariana Berlese, né, nós três éramos OK Martinez, né, a obra Heridas, Crimes de Amor, eu escrevia o personagem Aurora e o personagem Pedro, e eles escreviam em primeira pessoa. A Julie, ela se identificava muito mais com terceira pessoa, então ela escrevia dentro dessa mesma obra, desse conjunto de obras. A gente já viu trama, arquitrama. Dentro da arquitrama, ela, a trama dela, a mini trama dela e a multitrama dela era sempre quando ela estava narrando, com o personagem Gustavo e o personagem Gabriele, ela escrevendo em terceira pessoa. Eu escrevi em primeira pessoa, a Mariana Berlese com o Eric e a Roberta escrevia em primeira pessoa, a Júlia escrevia em terceira pessoa, dentro de uma obra geral. Ou seja, a minha personagem começou do início ao fim com primeira pessoa. A personagem da Júlia começou do início ao fim como terceira pessoa, e isso se manteve até o final do projeto. Tá? Então lembre, sim, você pode ter primeira e terceira pessoa dentro do seu projeto, tá? Você pode. O que você não pode é personagem que começou em primeira pessoa do nada passar para terceira, e personagem que começou na terceira do nada passar para a primeira. Ai, mas eu de vez em quando eu gosto de usar a segunda pessoa. Meu amor, você tá fazendo uma peça de teatro, por acaso? O monólogo? Que monólogo ainda é em primeira pessoa, a não ser que seja uma personagem tipo a Júlia do Fairy Tail, que fala tudo em terceira pessoa, e aí o monólogo vai pra... Enfim, coisas aqui que a Intensa passa. Então aqui, ó, eu até citei aqui o exemplo, né, que eu usei com as meninas na época que eu tava explicando sobre isso. Que se a Aurora, que era no caso a minha personagem, que narra em primeira pessoa, o Eric, né, narra em terceira, então eu devo sempre seguir assim. A Aurora vai até o fim com primeira pessoa e o Eric com terceira. No caso, era o Gustavo que fazia terceira pessoa. Cenas e capítulos não são a mesma coisa. Quando trocamos as cenas, podemos trocar os detentores do ponto de vista. Verdadeiro. Autores devem começar fazendo a escaleta de cena. Após isso, eles podem fazer a separação de capítulos. Isso é uma dica. O que é escaleta? Da onde que surgiu este inferno? Eu vou mostrar para vocês dois tipos de escaleta hoje, usando projetos que eu trabalhei, ok? As duas são diferidas. Crimes de Amor com OK Martinez. Eu vou mostrar a escaleta padrão, que eu inicialmente sempre usei, que é um cronograma de cenas, como eu também chamava. Todos os meus projetos, eles passam pelo cronograma de cenas. E aí tá, fulano faz isso. 2, ciclano isso. 3. E a escaleta de cenas, que normalmente é uma escaleta que a gente usa até mesmo em roteirização, quando a gente está começando a trabalhar um roteiro. Ok? Então vamos lá, deixa eu ver aqui como eu vou poder fazer a mostragem para você. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar primeiro para vocês a escaleta com cronograma de cenas, para vocês verem como é. Aqui, compartilhar. Vamos ver se abre. Aqui, ó. Escaleta de heridas, né? Como vocês podem ver, eu tava na conta de OK Martinez aqui para poder mostrar isso para vocês. Aqui tem a quantidade de PDVs, né? De detenção de narração que foi feita. E uma coisa que eu faço muito é, tá vendo, ó? 1, prólogo. 2, quem vai narrar. E o que acontece? Um resumo. Tá vendo?
O que eu faço normalmente é tipo, a cor tá de azul, eu antes de fazer a cena, depois que eu monto todo esse cronograminha aqui, ele tá pintado de azul porque já tá concluído. Mas eu tenho a mania de, ó, cadê? Tava de preto, natural, beleza? Ah, terminei a cena, vou lá, escrevi, pra eu saber ir eliminando as coisas que eu fiz, vou lá e pinto de azul. À medida que eu vou terminando de fazer o meu trabalho. Ah, então quer dizer que se tá de azul, tá pronto? É, tá de azul, tá pronto. É uma forma de eu não me perder no que eu vou contar. E aqui, ó, tá tudo organizadinho, na cronologia do que vai acontecer. E quem vai narrar o quê. Estão vendo? Reparem. Tem um resuminho da cena. Observe. Até o final da história. Ai, mas eu não sei fazer assim. Gente, muitas das vezes, isso é uma regra que eu falei até com a Adri quando a gente foi trabalhar juntas. Muitas das vezes entraram coisas aqui no meio, não tinham certas cenas, mas a narrativa fez ser necessário colocar um ou outro ponto extra aqui no meio da história, tá? Então, ter uma organização prévia, grossa, ajuda, mas não significa que você não possa. Ah, é porque algo aconteceu, algo foi pedido na cena da narrativa a ser acrescentado, ser tirado, pontos que subiram, pontos que desceram, isso é normal. E agora eu vou mostrar outra escaleta para vocês, que é uma escaleta mais complexa, mais completa, né? Que a gente chama de escaleta de roteiro. É uma escaleta oficial para roteirização de audiovisual? Não, mas é uma escaleta mais detalhista para poder embasar melhor a sua narrativa, tá bom? Peraí. Uma guia. Cena de roteiro aqui. Peraí, que tá abrindo. Vamos lá. Cena 1. Quando acontece, ó. É uma tabelinha, estão vendo? Cena 1. Quando acontece. Cena 1. A ordem da cronologia da cena que eu vou mostrar. Quando vai acontecer. Quem vai estar responsável pela câmera. Quem eu vou acompanhar nessa cena. O resumo do que acontece e o local onde ela acontece. Cena 2. Mesma coisa, na ordem. Normalmente essa aqui é uma escaleta de audiovisual, tá? Mas não é a escaleta oficial para o audiovisual, é a escaleta prévia para o audiovisual. Oi, não me interrompe, eu tô explicando. Descansa. Com licença. Não tá Apareceu a aparecendo. outra? Não apareceu a de escaleta? Não. Ah, então é Não. isso que eu tô perguntando, se apareceu a outra. Apareceu a primeira. Essa não tá A outra aparecendo. apareceu, tá? Sim, apareceu a outra. Ai, e agora, tá aparecendo? Agora sim. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Cena 1, a cronologia da cena. Quando ela acontece. Cena 1 aqui quer dizer que é a primeira cena que eu tô escrevendo, tá? O quando é a data em que ela ocorre, por assim dizer. Na cronologia do roteiro, na cronologia da sua narrativa. Quem vai estar guiando a câmera do ponto de observação, né? O personagem. O resumo do que vai acontecer nessa cena. E aí eu dou o máximo de indicação que eu puder. E o local em que essa cena ocorre, tá? Essa aqui é uma prévia de como é montada uma escaleta de roteiro de, por exemplo, audiovisual, tá? Cronologia 2, mesma coisa. Tabelinha, cena, quando, quem tá narrando, o resumo do que acontece, o local.
E conforme eu vou seguindo, eu vou definindo, dependendo da quantidade de narradores que eu tenho, de PDVs que eu tenho, eu consigo definir quem é o protagonista central de uma obra e quem é o protagonista subjetivo, quem é o protagonista ativo, quem é o protagonista passivo, o reflexivo. E vai, tá vendo? Até o final. Algumas vezes, cenas mais complexas tendem a ser mais longas, com mais PDVs, por exemplo, essa daqui. Tem uma que eu vi aqui, ó. Aqui, ó. Essa é uma cena que, na disputa pelo papel de Alex, a Aurora perde para Roberta, com quem volta a disputar na final dos testes musicais. Com a decisão da produção de a novela contar com 6 protagonistas, é escolhida para ser Mirella na novela. Saindo da trama, o papel é conquistado por Aurora. É uma cena que vai ter, ó, só aqui, ó, um ponto de vista emocional, físico, uma personagem que vai ser só aqui ativa e que logo depois se torna passiva, porque ela necessitou da ação de um outro personagem. Ela recebeu algo que foi da ação de um outro personagem. Ela mesclou. E aí ela teve um ponto de observação próximo, ponto de observação distante e novamente um ponto de observação próximo. Ok. Interromper. Vamos voltar para nossa aulinha aqui. A guia. Compartilhar. O PDV, né, o narrador daquela cena, quem tá com... O PDV, ele vai estar segurando a câmera. É ele quem você vai estar acompanhando. Ele vai sentir e exprimir essas sensações. Ele vai usar os 5 sentidos. E aí a gente volta lá no Dicas da Amiga, em que uma das dicas que eu mais dei pra vocês é como fazer o famoso mostrar e não contar. Gente, você tem quantos sentidos oficialmente falando? Mais básico assim, 5, né? Naturalmente 5. Lógico, a gente tem o 6º sentido. Tá, mas o 6º sentido, ele é um sentido muito mais útil em terceira pessoa, porque ele pressupõe algo, né? Ele imagina algo. Então vamos contar com os nossos 5 sentidos. Quanto a terceiros, ele vai sempre achar, pensar ou sobre. Tá? Então vamos lá. Na cena. Tá, vou pegar a Carlinha Castelli aqui. Carla, liga o microfone. Beleza. A cena é... Presta Oi? atenção. Deixa eu ver o nome. Tá, o nome da minha personagem vai ser... Carolina. O nome da sua personagem vai ser o quê? Esther? Tá bom. Carolina e Esther são melhores amigas e estão dentro de uma sala de aula do 3º ano do ensino médio. A Esther tá passando cola pra Carolina. Tá bom? Eita, Esther. Que vamos fazer ao vivo aqui, gente. Então, olha só. A Carolina, ela vai ter o PDV, tá bom? E ela vai estar o seguinte. Ela vai estar nervosa. Carolina chega na escola nervosa. Ela não conseguiu estudar para a prova. Ela não entendeu absolutamente nada da matéria, mas ela sabe que pode contar com a sua melhor amiga, a Esther, o gênio da sala de aula. Ela observa a amiga sentada no canto do pátio, lendo um velho livro encardido. Ela nunca entendeu por que Esther é tão apegada àquele livro. Revira os olhos, mas caminha apressada. O som do sapato emborrachado no piso molhado a irrita. Vocês estão reparando? Olha só, ela fez a ação de andar. Ela revirou os olhos, então vamos lá. Ação, visão, o som do piso molhado. E se há sensação, a gente considera que houve o tato. Eu estou usando quantos sentidos? Visão, tato e audição. Somente nesse iniciozinho de cena. E o emocional? Ela estava no próximo,
emocional, tá nervosa e ela tá no longe, no distante, quando ela pensa na Esther. Porque ela sabe que pode contar com a Esther. Tá claro? Sigamos. Me dá só um Carolina minuto. continua caminhando. As mãos estão suadas. Ela seca as mãos na calça jeans escura dela. Ouve a sineta. Não vai dar tempo dela correr até a amiga e implorar por ajuda. Ela grita: por favor, me escuta! Mas Esther já está subindo para a sala de aula. E parece não ter ouvido Carolina. Carolina corre em desespero até Esther, segura pelos ombros e a empurra contra a parede. Esther olha abismada para ela. O que você está pensando, sua louca? Não, eu preciso de ajuda. Tá, tudo bem, você precisa de ajuda. Eu não estudei nada. Ah, me conta uma novidade. A Esther responde. Não, você não tá entendendo. A saliva pula da boca de Carolina, de tão nervosa em que ela está. Ela sente a língua presa, o suor escorrendo pela sua face. Ela sabe que ela precisa passar naquela maldita prova. Eu preciso de cola. E o resto é história. Gente, vocês repararam quantos sentidos a gente usou numa curta cena? Pode desligar o microfone, Carlinha. Acabei pegando a personagem, desculpa. Numa curta cena a gente usou quantos sentidos? A Carolina correu, a Carolina gritou, a saliva saltou. Coitada da Estela, eu vou salivada na cara. Mas é isso, gente. O mostrar e não falar é usar os nossos 5 sentidos. Ai, mas às vezes eu só uso um sentido porque se eu usar muitos eu me embolo. Tá, então troca. Ah, usa um sentido numa cena, na outra cena já usa o outro sentido. O ideal é que vocês não fiquem presos ao só viu, tocou. A não ser que o personagem seja surdo e mudo, eu até acho que dá pra usar o viu, tocou. Mas se não for nem surdo nem mudo, por favor, vamos lá. Usa um olfato, cheiro de jasmim, cheiro de lavanda, cheiro de limão. E por favor, gente, não inventam uns cheiros esquisitos que ninguém sabe o que é. Tá? Usa cheiro normal. Que quanto mais próximo da realidade pro ser humano comum, mais fácil é. Não vem me sair com cheiro de almíscar cifrado, amadeirado. Gente, pelo amor de Deus, que cheiro é esse? Me bota um cheiro de Malbec. No máximo dá pra aceitar, tá? Um musk. Agora não me vem com cheiro de almíscar, não sei das quantas, acanelado. Gente, me ajuda a ajudar vocês. Bota um cheiro de morango. Bota um cheiro normal nas pessoas, por favor. E outra coisa, vocês escritores de hot, escuta a tia aqui. Não me fala que a perseguida lá, que o perseguido lá tem cheiro de não sei o que. Gente, por favor, né? Ai. Né? Não inventa um cheiro esquisito. E se me falar que é porque bota perfume, eu vou falar, vai pro médico agora, porque é extremamente perigoso vocês usarem uns negócios estranhos ali, tá? Por favor, obrigada. Agora que falamos sobre o ponto de observação e o ponto de vista, nós vamos falar realmente do que é cena. E sim, vai ter diferença entre cenona e ceninha. E para isso a gente vai ter que ver sobre a estrutura de uma cena. Tá, antes da gente ver sobre a estrutura da cena, eu vou falar uma coisa pra vocês que a maioria das pessoas interpreta muito mal. Escritor é uma pessoa manipuladora. Você precisa manipular. Eu, como escritora, eu tenho a obrigação de manipular o meu leitor a acompanhar a minha história. A se importar com os meus personagens. A realmente acreditar que aquilo ali que tá acontecendo, que aquele senso de urgência é real. Por quê? O que eu tô fazendo, gente, se eu não fizer isso? Então, eu tô fazendo alguma coisa de errada. Eu tenho que realmente
convencer o meu leitor, manipular ele a acreditar, comprar a minha história de que fulano se apaixonou por ciclano, que a fulaninha lá abandonou o ciclano por um motivo realmente plausível, mesmo que isso dê ódio. Eu preciso usar as emoções. E para usar as emoções, eu preciso começar com o físico, com aquilo que é instintivo ao ser humano, primitivo a ele. Tá bom? Manipular, no caso da literatura, nem sempre significa você enganar. Né? O despertador da tia tocando. É porque é como eu dar um doce para uma pessoa que ama doces e falar o seguinte: não, vem aqui na minha casa amanhã que tem mais. Eu estou incentivando ela com aquilo que ela quer pra vir a mim. Tá bom? É uma certa forma de manipulação. E outra coisa que vocês precisam entender: cenas precisam ser elos. Tá? E a cena com letra minúscula. Por que cena com letra minúscula? Vocês vão me perguntar. Eu preciso saber se tá gravando esse negócio. Tá gravando, graças a Deus. Cenas com letra minúscula porque a gente divide, nós que trabalhamos com narrativa, com estrutura de cena, nós que escrevemos, temos que ter a ciência de que a cena é dividida em duas partes. A cenona, a cena completa, ela é dividida em duas partes. Cena com letra minúscula, que vai ser a ação, e guardem este nome: sequela. Não é sequelado. Tá? É sequela. Sequela dentro de uma cena, no estudo narrativo, é responsável pela parte emocional e estrutural da sua cena. É responsável por terminar e fazer o laço para a próxima ceninha, para a próxima ação efetiva, tá bom? Então vamos lá. As cenas, elas têm que estar ligadas e sempre conduzir o leitor no decorrer da narrativa. Eu não posso. Lembrando lá em cima, que a titia intensa estava falando com vocês sobre a Maria Eduarda. Eu não posso interromper a cena ali, na Xuxinha, e já jogar ela conhecendo o Paulo, encontrando o Paulo para receber o envelope. Não. Eu tenho que ligar a cena. Eu estou acompanhando a Maria Eduarda. Até eu ter um momento de transição de cena, eu não posso sair da bendita da Maria Eduarda. A não ser que ela seja atropelada. E aí a gente tem uma interrupção de cena direta. Mas ainda é um encerramento de cena. E o que vai impulsionar o leitor pela cena é o conflito. Ai, mas você falou lá na primeira aula que... Gente, olha só. Conflito aqui tá fazendo sentido de que o que vai impulsionar o seu leitor, o que vai é a motivação para ele continuar a ler, a curiosidade, é o instigamento, a manipulação feita nele, tá bom? Conflito é o que vai mover o livro. Ai, mas é porque meu personagem não tem conflito, meu amor. Se ele faz curva de redenção, curva de queda ou reta de crescimento, ele tem conflito. Ele tem conflito interno, ele tem conflito externo, ele intercala conflitos internos e externos dos outros personagens. Então para com essa mania de achar que conflito é o pau para quebrar, tá bom? Obrigada. Um capítulo ele pode ser composto por uma única cena ou várias ceninhas, tá bom? Capítulos devem ser a última coisa que o autor vai pensar. Ai, mas eu já começo escrevendo como capítulo. Gente, eu também sou assim. Quando eu vou escrever uma obra, eu raramente faço estrutura de cena. Como eu mostrei pra vocês, eu faço um cronograma geral do que vai acontecer na minha obra e quem vai estar responsável por narrar cada coisa. Mas, quando a gente vai fazer dentro da estrutura de cena, né, com várias ceninhas curtas para elencar depois um capítulo, a gente tem que sempre deixar por último o capítulo. Por quê? Porque quando a gente tem todas as ceninhas prontas, montar o capítulo é muito mais fácil, descobrir onde é o melhor ponto para você cingir o seu capítulo, cortar o seu capítulo e criar uma tensão, uma espera, uma necessidade de urgência de passagem. É muito mais simples depois de todas as ceninhas prontas. Então, capítulos, quando a gente faz estrutura de cena, é a última coisa que você pensa. E a separação de cenas entre capítulos deve apenas ocorrer depois de todas as cenas previstas e escaletas estarem prontas. E aí vocês escolhem qual escaleta vocês preferem usar.
se é uma escaleta cronograma, né, com a lista de cenas, se vocês querem uma escaleta mais complexa. Isso aí vai de cada autor. E se vocês querem só, tipo assim, não, eu vou arriscar, vou largar a mão, eu tenho um geralzão do que acontece na minha história e vou só sair escrevendo, aí seja o que Deus quiser. Com você. É você o criador, não sou eu. Existem outros estudos sobre estruturação de cena e capitular, contudo, esta atualmente é a técnica que está em maior utilização para os grandes escritores. Eu posso citar aqui. Ai, não acredito que eu vou falar esse nome. Tá. Cassandra Clare. É. Eu sei. Quem me conhece sabe que eu não sou fã dessa mulher. Coisas minhas. Nora Roberts usa essa. E aí, Nora Roberts, ela faz uma coisa muito engraçada, que a mulher escreve mais de 200 livros, né? Ela tem mais de 200 livros publicados e não para. Stephen King, ele é um arquiteto. Então, ele é um escritor arquiteto. Ele produz muito rápido também. Ele faz estruturação capitular de cena. George R. R. Martin não faz estruturação capitular de cena. Ele faz estrutura de cena. Só que por que ele demora tanto para produzir os livros dele? Não é porque ele é jardineiro, é porque ele experimenta, tá? E ele só bota oficialmente no livro dele o que ele sente que é perfeito. Inclusive, agora vem um spoiler aí, gente. Na cena em que o... Ai, meu Deus, eu não vou dar esse spoiler, não. Tá, tem um personagem que vai pro casamento da Daenerys no livro e que, assim, o George R. R. Martin experimentou capítulos em que ele chegava antes do casamento, capítulos em que ele chegava no dia do casamento, capítulos que ele chegava depois do casamento. E uma vez que ele experimentava, cada vez que ele experimentava, e aí ele via como agia dentro da narrativa dele, ele tinha que voltar pra mudar até chegar na versão final, que foi a que foi pro livro Tormenta das Espadas. Mas eu não posso ficar falando disso, porque é spoiler. E outra coisa, né? Aqui, como eu disse lá, aqui é a nossa experiência. A nossa experiência como escritor, nossa experiência como autor, nossa experiência como ser humano, contador de história, como leitor. Não é uma regra pronta, tá? Não existe regra pronta. Mas existe estrutura específica de cena. Se você vai montar uma cena estruturada, siga a estrutura. Ai, mas e se eu colocar essa parte aqui, a sequela antes da ceninha? Tá errado, gente. A estrutura da cena é única, tá? Ela não muda. A estrutura da cena, a estrutura para se montar uma cena é única, é específica, daquele jeitinho. E vocês precisam entender que a cena é construída com objetivo, obstáculo, desastre, dilema, reflexão e decisão. Nessa ordem. Ok? E agora vem aquela chicotada que ninguém gosta. Por vezes, nós temos o ego, né? E o ego é complicado. Queremos muito mostrar algo, porque pra gente é importante. Mas e pro leitor? Será? Então vocês precisam compreender quais cenas possuem ou não conflitos interessantes a fim de prender o seu leitor. Tá bom? Então, assim, a dica de ouro é sempre experimentar. Aquilo ali te instiga? Por que te instiga? E olha com o olhar de escritor, olha com o olhar de leitor. E tem diferença, porque o olhar do escritor ele tende a ser mais repleto do ego, do fui eu que fiz, então é importante. Mas aí, sai um pouquinho de você e olha por fora. Se eu ler uma obra de um fulano de tal, pensa no escritor que você nem gosta tanto, e ele conta essa narrativa, eu vou me interessar realmente? Talvez sim, talvez não. É instigante. Será que dá pra melhorar? Conversa com outra pessoa também, que ajuda. Tá bom? Leitura crítica é vida. Na transição de cena, podemos mudar o PDV, a gente já falou sobre isso, ponto de vista narrativo, que não necessariamente vai se aplicar a primeira ou terceira pessoa, é indiferente isso. O ideal
é que você coloque um conflito por cena, uma situação por ceninha. Mas você sim é possível colocar mais de um conflito em uma cena usando o esquema de transição de ponto de observação. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá, personagem. Vou usar a Carolina. A Carolina se formou, começou a trabalhar, né? E aí ela casou e teve um pequeno filhinho dela. O marido da Carolina, ele era policial e faleceu em serviço. Mas houve um grande processo e descobriram que ele estava envolvido em um esquema de falcatrua, então a Carolina não recebe pensão. Por algum motivo, né? Gente, aqui eu não tô trabalhando com verossimilhança não, tô só colocando as coisas que tô vendo na cabeça. E aí a Carolina perde o emprego. Ela tem um filho pequeno. A Esther tá muito bem de vida. E fala pra Carolina, olha, na empresa que eu trabalho abriu uma vaga que eu acho que serve pra você, mas eu não vou estar na empresa hoje. Você precisa chegar cedo lá pra fazer a entrevista, porque eu já falei com o meu chefe, ele vai conversar com você, ele já tá quase certo você. Mas vai lá, chega cedo, mostra serviço, seja proativa. Carolina não tem com quem deixar o pequeno filho dela. O pequeno filho dela se chama Fernando, agora, tá, gente? O Fernando, ele é uma criança de 3 anos, precisa da mãe. E a menina que ficaria com o Fernando não pôde ir porque tá com catapora, né? Catapora em adulto é perigoso. Então ela não tem escolha, ela liga pra amiga, não, faz o seguinte, leva ele é calminho, leva ele no colo, faz a entrevista, deixa ele quietinho e depois você pega ele e vai embora. Ah, mas ele tá enjoadinho. Não, vai dar certo, confia que vai. E aí a Carolina vai, pega ele no colo e tá toda sem jeito, toda atrapalhada com a bolsa e corre daqui, corre de lá. Ela pega um trânsito terrível e aí quando ela chega na estação de trem, o trem passou já, ela tem que esperar 15 minutos, ela vai chegar atrasada. Pra sorte dela, o trem, né, chega, quando chega depois dos 15 minutos, ela entra e ela consegue sentar no trem. Ela sentou no trem e ela pensa, ok, uma coisa boa. Ela observa, o filho dela perdeu o sapatinho. O que ela vai fazer? Oh, meu Deus, o que eu farei agora? Ela observou que ele perdeu o sapatinho. Ela olha em volta, assim, torcendo para encontrar o sapatinho por perto, mas não, já é tarde demais. A criança só tá com um sapatinho no pé. E ela lembra que aquele sapatinho é muito importante, porque ele foi um presente da irmã dela. E aí a irmã dela liga pra ela e fala, não, eu vou pegar o Fernando com você pra você poder ficar tranquila caso você seja aproveitada. Poxa, botou o sapatinho no Fernando, eu tô muito animada porque tem muito tempo que eu não vejo. Olha só a situação. Ela vai contar pra irmã que o Fernando perdeu o sapatinho e vai deixar o coração da irmã triste e sentimental, ou ela não vai contar pra irmã e finge demência. Mas ela não tem tempo pra perder, porque ela precisa correr pro trabalho. Ela precisa correr pra essa entrevista de emprego, é a única esperança dela, porque ela tá em vista de ser despejada da casa alugada dela. Ela corre, desesperada, em pânico, até que ela chega. Ela chega no trabalho, na empresa que a Esther trabalha, em que ela tem esperança de que ela vai conseguir esse emprego. E o Fernando tá enjoadinho, o Fernando tá até um pouco esverdeado, coitado. Ela fica desesperada, meu Deus, o meu filho tá começando a ficar com febre. Ela entra no elevador correndo, coloca o Fernando no colo. O Fernando gorfa e parte do gorfo dele cai no homem que tava atrás dela e que ela nem havia reparado. Ela olha para trás e ela prende a respiração, porque afinal de contas, ela ainda é humana, ela ainda está viva e o homem é absolutamente lindo. Ela fica sem graça, oh meu Deus, me desculpe. Ela tenta pegar a fraldinha do Fernando para poder limpar a roupa do homem, mas o homem simplesmente nem dá uma outra olhada para ela, olha com nojo para a criança, olha com nojo para a própria roupa suja e sai desencostando do elevador. Ela fica hiperventilando porque afinal de contas, oh meu Deus, o meu filho tá doente, oh meu Deus, eu preciso desse emprego. Ela olha para o cabelo dela no espelho do elevador e repara que todos os fios estão para cima e que ela não tá com a melhor das aparências. Ela tenta ajeitar enquanto equilibra o filho no colo, a roupa, a bolsa cai do ombro. Ela coloca a bolsa de volta no ombro e sai no próximo andar do elevador. Ela senta
e fica na sala de espera, torcendo para que tudo dê certo. Afinal de contas, ela precisa dessa oportunidade. O nome dela é chamado. Ela entra, deixando o filho sentado na cadeira estofada, torcendo para que a criança fique calma e quieta, torcendo para que ele entenda que aquele momento é muito importante para a mãe dele. Ela dá um beijo na testa do filho, sentindo os cabelos ralos e loiros dele contra sua boca e sua pele. Ela respira fundo. O salto do sapato dela quebra. Ela começa a mancar. Ela tira o sapato, ela não tem escolha afinal. E segura os saltos numa mão, a bolsa se equilibrando na outra, o coração batendo forte contra o seu peito. Ela entra na sala. A porta faz um grunhido muito mal assombrado. Ela sente mal e observa diretamente. O chefe de Esther é o homem que o seu filho golfou. Ela sente o rosto queimar. E o resto é história. Reparem, vamos lá. Eu comecei trabalhando o ponto de vista da Carolina, as situações dela, o objetivo dela qual era, gente? O objetivo dela era chegar nessa entrevista de emprego. Qual foi o obstáculo? Conseguem adivinhar? O obstáculo dela foi um conflito atrás do outro. Vamos lá, começou com a menina que ficaria com ela para ficar com a criança, não foi. O filho tá doente e a perda do sapato. Eu trabalhei com 3 conflitos dentro desta única cena, usando o ponto de observação dela perto e longe. Ela está nervosa, ela está correndo, ela está ansiosa, ela está perto, ela está longe. Tudo bem? Quando ela percebe que o filho dela perdeu, por último desastre é que o filho perdeu o sapatinho. E aí nós temos o dilema, a reflexão e o dilema. O que ela vai fazer, como ela vai lidar, ela vai contar para a irmã ou não, ela chegou na cena, ela chega e decide não contar para a irmã. Normalmente, a mente humana tem o hábito de ser lógica. A lógica seria o quê? Contar para a irmã, olha, ele perdeu o sapatinho. Mas isso é útil para a narrativa? Nós, seres humanos, temos a tendência a sermos lógicos, mas por vezes, como criadores, devemos ignorar a lógica, pelo bem da narrativa. É o famoso abraça a história e vai. Uma dica que vocês podem usar bastante é vocês ambientarem o leitor. Vocês mostrem o exterior da cena. E eu tenho aqui uma dica muito importante. Vocês já viram aquele filme Constantine com Keanu Reeves? Como é a montagem ali? Eles primeiro vão mostrar o quê? O local destruído, o cachorro, os 2 homens, o chão quebrando. E aí sim eles vão focar na face de um personagem. Se vocês têm dúvida, se vocês têm dificuldade de como ambientar o leitor, mostrem um ambiente onde a cena vai ocorrer inicialmente. Ok? Ai, mas você não fez isso. Ok, eu trabalhei com conceitos muito amplos, mas se você vai fazer uma montagem de cena mais estruturada, mostra o lugar. Ai, mas você disse que não pode ser muito detalhe. Gente, menos é mais, tá? Menos é mais. Pensa na sua obra como algo que possa ser audiovisionado. Estrutura da cena. Como eu falei pra vocês, ceninha com letra minúscula, ação, sequela, reação. Tá bom? Objetivo, obstáculo e desastre. Reflexão, dilema e decisão. Vou usar um trecho do projeto durante a mentoria que eu fiz com o Felipe Colbert, tá? A estruturação de uma cena. Aqui, ó. Foi a cena 11 do projeto. O que vai acontecer nessa cena? Qual é o resumo da cena? O Pedro, que é um personagem, ele tenta correr atrás da Aurora, outra personagem, que vai estar correndo com o filho. Mas é impedido de seguir a Aurora pelo Eric, que vai aceitar o convite do Osório. Então é isso que vai ocorrer nessa cena. Então vocês vão ver aqui, ó, qual é o objetivo? Seguir a Aurora. Qual foi o obstáculo? Ela correu e tem gente demais ao redor para ele se arriscar a uma cena num ambiente em que essa situação está ocorrendo. Qual é o desastre? O Eric ligando para ele. Qual foi a reflexão que o Pedro fez?
Ele vai começar a entender o que é a personagem Débora, né? E vai pensar no quão fácil que sua mente se liga na Aurora. Ele começa a comparar, ele tá fazendo uma reflexão, ele tá num ponto de observação emocional distante. Quando você compara um personagem com outro, é um ponto de observação distante, emocional. O dilema, o que ele vai fazer dentro dessa situação que se abriu para ele aqui, né? Com o beijo que aconteceu, ele vai seguir o sentimento que apareceu para ele ou ele vai esquecer isso e continuar lidando com o peso das escolhas do seu passado? E a decisão, né, que é quando ele liga para um outro personagem e vai aceitar determinada proposta. E aqui no nosso material a gente tem, né, isso tudo acontecendo, né? Vou dar um contexto geral para vocês. O Heridas, né, crime de amor, ele é baseado, né, ele se originou como uma fanfic, uma web novela de RBD, né, pegando já da parte do reencontro deles, da banda do Sexteto RBD, e ali eu juntei com a Mariana Berlese e a Julie e a gente resolveu criar uma história. Inicialmente eu comecei criando a história, depois as meninas vieram trabalhar comigo e eu usei esse projeto com mentoria do Felipe Colbert. E aqui a gente tem a montagem da cena, né? Eu não vou ler essa cena longa pra vocês porque a gente tem mais o que fazer da vida, mas ela vai estar no material, tudo bem? Comentários. É só para exemplificar, gente. E aqui a gente vai fechando, depois de um tempo passa a ser natural e nem é mais preciso que se monte um cabeçalho de estruturação cenática. Depois, assim como tudo na vida, a prática leva à perfeição, tá bom? Então, inicialmente, eu parei de montar o cabeçalho de cenática na cena 15, né? Então, até a cena 15, o Colbert me mandava fazer o cabeçalho, tá, gente? Então, vocês veem aí, né? Como é que é o negócio, o bagulho é tenso. É muito difícil você não se render à utilização de, quando chegar na parte da decisão, você usar verbos como decidiu, resolveu, admitiu. Por vezes, como moleta mesmo, você faz isso. Então fulano decidiu fazer isso, isso, isso. Eu sou o tipo de pessoa que eu uso muito isso, tá? É errado? Não. Mas a gente tem a tendência a querer melhorar, então a gente tem a tendência de querer mudar e retirar essa prática. Vamos lá. Agora eu vou explicar passo a passo da cena. Ceninha, ela vai começar com o objetivo, a meta do personagem naquele momento. Gente, não é o objetivo da trama, tá? É o objetivo dentro daquela cena. O objetivo maior é algo a longo prazo. O objetivo de cena são pequenas metas escritas de forma literária. Pular obstáculos de cena é caminhar para o tédio do leitor. Lembrando sempre, olha, a sua mente vai querer te falar a saída lógica, mas pelo bem da narrativa, abraça a história. Obstáculos são os conflitos. Uma obra funciona quando leva seu leitor pelos obstáculos de sua trama, o envolvendo e lhe dando percepção e a chance de ser inserido com você, criador, e desbravar a trama, vencer a corrida de obstáculos. Por vezes, você pode assim falar assim, não, intensa, não. Poxa, a personagem não tá vendo isso daqui, não. Ela vai seguir o outro caminho. Tudo bem, você pode pular um obstáculo, mas saiba que se você pular um obstáculo, o próximo, por regra, vai ser pior. E aí, se você ficar pulando obstáculos, você vai criar um protagonista narrativo maniqueísta, em que tudo dá certinho pra ele. Eu tô falando com você, Zoe Redbird, né? House of Night, é com você mesmo, querido. Então, assim, se você vai pular um obstáculo, tenha uma boa motivação para você pular aquele obstáculo que esteja muito bem construída dentro do seu personagem e da narrativa. Não pule o obstáculo só porque você não quer passar por ele. Lembre, você está narrando a história do personagem, ele é um pouco você,
Mas o seu personagem tem vida própria, o seu personagem tem alma, o seu personagem respira e pensa por ele mesmo. Ainda que por vezes ele esteja dando a sua mensagem, sendo um personagem ativo, ou indo contra a sua mensagem, te fazendo pensar e fazendo os outros pensarem através de um personagem reflexivo. E me perdoem, gente, eu sou quase tia do pavê pra comer. Desastre, gente, desastre nem sempre é tipo o desastre da linha férrea. Às vezes o desastre é algo que vai balançar a trama, que vai mudar a perspectiva da trama e que vai dar algo a se pensar durante a trama, tá? Ele é o conflito central daquela cena, tá bom? Ele é o ápice da ação de cena. E agora vem a sequela. Tem aqueles que consideram essa parte da estrutura mais fácil, né? Porque ela vai dar a finalização de cena. Por vezes, tá? Eu considero essa parte principal realmente, não ação em si. Por que eu considero por vezes essa parte principal? Porque é ela que vai falar diretamente ao emocional do meu leitor. É ela que vai dar a questão lírica e poética pro meu leitor. Se há um momento que o meu leitor vai se importar com o meu personagem, vai comprar a história do meu personagem, esse momento é na sequela. Muitas das vezes mais do que na ação. E a sequela ela é feita da reflexão, que é a reação que o personagem vai ter diante do desastre. O dilema, que ele vai avaliar quais são as opções dele. Ele pode ter mais de um dilema, tá, gente? E a decisão é quando ele vai ter um caminho. Ele vai decidir o que ele vai fazer. Gente, se não for o final do livro, evita a decisão ser o cumprimento da meta final. Tá? Lembra sempre, uma ceninha tem que puxar para outra ceninha, como elos, tá bom? Uma corrente longa, mas bem estruturada. Manipulação do gancho cliffhanger. É usual iniciar uma próxima cena com um gancho de como a anterior terminou. Principalmente se você tiver mais de um narrador. Então, digamos que na cena 1, quem tá narrando é a Aurora, na cena 2 é o Pedro, na cena 3 é a Débora, na cena 4 voltou pra Aurora. E aí? E aí, o Pedro e Débora não estavam na mesma cena que a Aurora pra eles fazerem um gancho. Como é que eu vou fazer se eu já mostrei 2 cenas entre a Aurora e a Aurora? Faço um remember. Mesmo que seja uma última frase, eu construo aquela cena. Tá, beleza, vamos fazer aqui uma coisa rapidinha. Eu termino a cena da Aurora, então, dizendo que ela abriu a mala e tomou a decisão de sair de casa. Quando eu voltar para a cena da Aurora, eu já vou falar o seguinte: a Aurora depois de colocar os últimos objetos na sua mala, a Aurora estava pronta para seguir o seu caminho de volta ao estrelato, de volta para a música. Eu terminei a cena dizendo que ela abriu a mala, voltei para a cena falando o quê? Que ela já terminou de fechar a mala. Só numa única frase. Não é para vocês reconstruírem todo um diálogo, reconstruírem toda uma... Não. Uma única frase. Eu fui lá e pum, contundente. Ai, mas Constanza, intensa, você não... Gente, eu sou do tipo que eu adoro muitos detalhes em cena, mas eu não gosto de ser repetitiva demais. Se a escritura ser paradoxal, vocês abracem essa verdade no coração de vocês. Entre cenas, vocês podem, de preferência, intercalar em PDVs. E não, gente, seguir a estrutura da cena não torna ela repetitiva, não vai tolhar a criatividade de vocês. Não fiquem com medo disso. Mas não saiam da ordem da estrutura da cena, porque a ordem de estrutura da cena é aquela. Usando flashback. Quem não gosta de um flashback? Se eu tiver que dar uma dica a vocês para não se enrolarem em flashback, nunca usem flashback na ação. Usem flashback na sequela, tá bom? No emocional, tá? Porque se você entra no flashback da ação, é muito complicado de você sair. E a maioria dos autores que usam flashback em ação não sabem sair do flashback durante a ação. Cena
cena nunca vai ser perfeita, mesmo que você estruture ela de forma perfeita. Tá bom? A perfeição tá muito mais ligada ao gosto do leitor e ao seu gosto. Eu sou do tipo de pessoa que tem uma crítica tão alta com o que eu faço que eu nunca tô segura sobre algo que eu tô escrevendo. Eu sempre acho que tá aquém do que deveria. Ai. Mesmo perfeitamente estruturada, a cena vai depender muito de quão manipulativo o seu autor tá sendo, tá? Então eu posso escrever a estrutura da cena perfeita ali, ó, tudo bonitinho, estruturadinho. E chega na hora o meu leitor não se, sabe, não se prende aquilo ali, dá só passa o olho e fica ok. Ou fecha o livro e tchau, nunca mais quero ler você. Vai depender muito da prosa, de como o autor vai usar. A gente tem dicas, né? Por exemplo, use mais de um sentido, intercale, não repita muito o pronome, porque isso é cansativo, não repita muito rotina, a não ser que seja importante da forma narrativa. E eu tenho dicas de autores excelentes com cliffhangers e ganchos, que são James Patterson e o Dan Brown. Principalmente o Dan Brown em Anjos e Demônios, muito mais do que em Código da Vinci. E o Símbolo Perdido é o melhor da série do Robert Langdon pra mim. E é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada pela oportunidade, pela paciência. Carla Castelli, você tá conosco? Perguntas? Tá na hora das perguntas. Tô aqui. Sem perguntas? Não. Beleza, Não, gente. não me Então, veio. muito Não obrigada me veio pela nenhuma participação de pergunta. vocês. Foi um prazer. Desculpa as interrupções, desculpa os erros, os bugs do sistema. Obrigada. Parabéns, Carlinha, que essa aula não vai no dia do seu aniversário, mas tô te dando parabéns hoje. Beijo. Tchau. Amo vocês.